Segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, Ezequias adoece, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade eu pararei. Esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Toma uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Até aqui. Hoje o que o Espírito Santo trouxe dentro dessa mensagem, para que você saia daqui com o teu entendimento aberto, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Repare bem quando a Bíblia diz aqui, no versículo 5: E volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Hoje o Espírito de Deus nessa tarde falou comigo sobre lágrimas. Tem gente que canta música aí para gravar CD, para vender, até no meio dito, porque não é dito apenas, evangélico. Porque no Evangelho de Jesus não tem comércio. Enfim, chora aos pés de Jesus, que Jesus vai te dar vitória. Chora para Deus que tu vai ter resposta. Frases de músicas ao decorrer do tempo que se ouve aí fora, músicas ditas evangélicas. Meu irmão, Deus não resiste se tu chorar. Você tem que chorar para Deus. Só que eu vou te contar um segredo hoje. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Deus não se comove com qualquer choro. Ezequias, quando disse aqui para o Senhor: Lembra-te que andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando aquele homem chorou, ele não chorou de fingimento, não chorou pensando que ia enganar a Deus, ou que a lágrima que sai daqui, Deus não sabe de onde que ela partiu. É diferente. Quem chora aos pés de Jesus não programa se entrar neles, diante dele, chorando. Quem chora de verdade aos pés de Jesus com lágrimas que expressam ali a aflição do teu espírito, a angústia da tua alma, é aquela pessoa que quando vê, já está chorando em meio à oração. Não aquela que acha que tem que chorar, ou que vai ter que chorar, ou que se programou para chorar. Quer ver como é que lágrima fingida para Deus não é nada, e lágrimas sinceras de um coração quebrantado e contrito, como Deus responde? Aí Deus diz assim, E Deus de teu pai, aqui, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Versículo 5: Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém. Quem engana a Deus? Glória a Deus. Deus conhece o que é fingido e o que é verdadeiro. Não vem com esse negócio, chora para Deus. Deus precisa de choro de alguém? Deus está querendo ver choro de alguém? A um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, oração de Davi. Coração quebrantado e contrito. O que vai sair de dentro desse coração quebrantado e contrito? É um grito de angústia em oração? São lágrimas que vai rolar pela face? É um quebrantamento? É o que vai sair desse coração? Deixa sair aquilo que é sincero diante de Deus, porque Deus não atua na falsidade, Ele atua na sinceridade. Olha só como Ezequias disse: Lembra-te, Senhor, que eu andei na tua presença, né?
Aqui, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti, na tua presença, e em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ali no versículo 3, chorou muitíssimo, só que não era lágrima fingida, não era lágrima para que alguém visse ele chorando, natural aí, alguma pessoa visse ele chorando, e não era lágrima de alguém que estava barganhando com Deus, porque Deus não entra em barganha, não era lágrima porque ouviu uma música, emocionou-se e começou a chorar. Tem gente que bota música quando vai orar para ver se emociona e começa a chorar. Deus conhece teu coração, hipócrita, tu não pode enganar o Espírito Santo de Deus. O ímpio também chora quando ele escuta a música do mundo e não tem nada de Deus naquilo. Ele também chora quando vê um filme de romance e não tem nada de Deus naquilo. Ele também chora quando alguém fala uma palavra de Deus para ele, ele não está crendo, mas ele chora. E não tem nada de Deus naquele choro dele. Então você tem que aprender nessa noite o que é chorar diante de Deus de verdade. Primeira coisa é não programar chorar, porque Deus não aceita nada forçado nem fingido. Deus, ele quer ver a inteireza, o quebrantamento do nosso coração. Se saiu a lágrima, não foi porque eu quis, foi porque eu me rasguei na presença do meu Deus e as lágrimas vieram junto. Ele viu que é sinceridade de espírito. Segunda coisa, não adianta entrar na presença de Deus já fazendo cara de choro. A Bíblia diz que Deus conhece o som do que está dentro do teu coração. Essa senhora que trouxeram o recado aí, essa noite, que pediu para eu orar por ela, etc e tal, quando ela vê uma pessoa que ela identifica como crente, ela muda a cara, se entristece, chora copiosamente, triste, fica abatida. Quando aquela pessoa vira as costas, vai embora, ela se limpa, levanta, sai, anda na mesma hora, não está nem aí. Ela não quer compromisso com Deus, ela está querendo ser bajulada pelos homens. Tem gente que faz isso. Não se comova com lágrimas, espera Deus falar na oração que Ele tem no negócio. As pessoas que hoje choram pela tua frente, amanhã podem estar rindo com a tua queda. As pessoas que tentam te comover com lágrimas, de repente é aquela que vai trair você sentada do teu lado. Lágrima não me comove, porque eu sei que lágrimas naturais não comovem o coração de Deus. O que comove o coração de Deus, Davi alcançou. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era chamado assim. Um coração quebrantado e contrito. Ele não falou em lágrimas. Tu não desprezarás, ó Deus. Agora, o que vai sair de dentro desse coração quebrantado e contrito? Vai sair lágrimas, choro mesmo, vai sair cântico, vai sair sorriso, vai sair o quê? Mas que saia de dentro de um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Amém, Jesus. Não tente entrar na presença de Deus achando que Deus não sabe o que tu está pensando, achando que Deus não sabe qual é o desejo real do teu coração, achando que Deus não sabe o que realmente você está sentindo, ou achando que Deus não saiba o que tu faria com a resposta que Ele te desse. Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Aí bota a cara de tristeza, até chora. Eu não aguento mais. Me abre uma porta de emprego, Senhor. Está vendo a minha situação, o que eu estou passando, Senhor, me dá aquele carro que eu estou precisando, meu Deus, tem piedade de mim. Meu carro é 2014, Senhor. Não é possível, eu sou teu servo, eu quero 2016, Senhor. Não é, oh Deus, tem misericórdia. O ímpio tem, Senhor, e está chorando. Se ele ganhar um emprego, ganhar o carro que ele está querendo, nunca mais ele pisa os pés na igreja. E quem julga e conhece isso? Não sou eu, é Deus que não atende a oração. E quando não atende a oração, Ele está dando vitória. Quero ver a pessoa identificar que Deus não dá o que tu pede, tu recebeu uma vitória. Mas vitória não seria Deus me dar o que eu estou pedindo? Não, vitória é você crer que Deus te conhece, conhece o futuro e sabe que se Ele te der agora o que tu está pedindo, você se desvia amanhã. Enquanto tu não estiver preparado para receber o que tu está pedindo, Deus não vai te dar por amor a tua vida. Quem quer uma casa, um carro, uma
conta bancária na Suíça e no dia seguinte está desviado a caminho do inferno. Quem quer? Os homens mais ricos da Bíblia eram os homens que demonstraram maiores expressões de humildade. Abraão era riquíssimo e quando Deus pediu o filho dele, ele não hesitou, subiu ao monte e ia sacrificar o menino. Humildade, reconheceu que tudo vem de Deus e o importante é obedecer à voz de Deus. Jó era riquíssimo e quando perdeu tudo que tinha, disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 13, versículo 15, ele vai além, versículo 15 ou 25, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Jó era riquíssimo, Daniel era riquíssimo, foi parar na cova, e quando Dário queria voltar atrás, não vai não, rei, cumpre a tua lei, porque eu estou inocente diante do meu Deus. E se ele tivesse de fingimento, o leão tinha destruído ele, feito em pedaços. Ele realmente estava inocente diante de Deus. Os leões nem lamberam ele, nem tocaram nele. Davi era riquíssimo, riquíssimo. E no Salmo 51, após o pecado com Betseba, o que ele diz? Põe em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele era riquíssimo. Interessante, os homens que tinham mais dinheiro na Bíblia, que a Bíblia mostra, mais riqueza, eram os homens que demonstravam maiores humildades, maiores atos, porque eles reconheciam que o que eles tinham não era por mérito deles, não era por capacitação deles, mas tudo que eles tinham vinham do Senhor. Amém. Tudo que eles tinham vinham do Senhor. Então quem é que vai enganar o Senhor? Como é que tu vai conseguir, tu vai receber alguma coisa de Deus, se o caráter do teu espírito não for esse, de reconhecer que tudo é do Senhor e vem do Senhor? Jó era riquíssimo, podia dizer, né, vou curtir um pouco da minha riqueza, vou viajar, conhecer novas terras, amanhã oferta ao Senhor, dou uma oferta aí para Deus e tal. Ele era riquíssimo, não, nada disso. Ele mantinha a mesma humildade, ele oferecia sacrifício por ele, pela mulher dele e pelos filhos e pelos pecados que ele via, supondo que os filhos talvez tivessem cometido. É muita humildade, meu irmão. A humildade. Davi certa vez ia comprar um campo para levantar lá um atro, e o que ele disse? Queriam dar para ele de graça. Falou: de maneira nenhuma, eu não vou oferecer para o meu Deus aquilo que não me custe nada. E os ricos hoje na nossa sociedade, quanto mais de graça tu der coisa para eles, mais eles ficam satisfeitos. O maior medo do rico é mexer no dinheiro que ele tem. Por isso que eles comem mal, vivem mal, se vestem mal, passam fome até dentro de casa, mas a conta bancária está lá. Morrem, o governo fica com dinheiro, viveram que nem os miseráveis e pior, vão parar no inferno. Aí Paulo dá conselho a Timóteo. Qual foi o conselho que ele deu? Diga aos ricos da igreja para não colocar confiança na incerteza das riquezas. Lembra do jovem rico? Onde estava o coração dele? Nos muitos bens que ele tinha. Aquilo impediu que ele entrasse no reino de Deus. Jesus disse: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. O que ele fez? Virou as costas porque tinha muitos bens. Então não adianta que diante de Deus ninguém engana. Deus sonda. Davi diz no Salmo 139: Senhor, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Onisciência de Deus, Ele conhece tudo. Então vai alguém, chora para Deus, irmão. Chora para Deus. Deus está precisando de choro de alguém. Falsidade comove a Deus. Vou chorar para Deus. Irmão, olha comigo. Estava ainda há pouco ali contando piada e gritando. Te encontra na outra esquina, muda a cara, chora por mim. Aí tu começa a orar por ela, ela começa a chorar. É o poder de Deus, é o mover de Deus, é nada. É falsidade, é querer aparecer para os homens, mas ninguém engana Deus. Quem disse que todo mundo que está chorando tem Deus ou que recebe vitória? Mas um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O coração de Ezequias se quebrantou, ficou contrito, aí ele começou a chorar muitíssimo, ao ponto de Deus fazer menção
aqui no versículo 5, e diz, volta, diz para Isaías, diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Até aí já entendeu? Se até aí Deus tivesse falado, até aí, tu já não teria entendido? Ele virou para a parede e orou, Deus ouviu a oração, mas aí Deus continua, e vi as tuas lágrimas. Hoje, quando eu meditava nisso, o Espírito de Deus falou, não, porque não eram lágrimas qualquer, eram lágrimas de quem realmente andava com Deus, vivia com Deus, queria a Deus e andou com integridade na presença de Deus. Vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Chora sim diante de Deus, mas não programe o choro. Se o choro sair, louvado seja o nome de Jesus, mas que o teu choro seja tão sincero quanto o quebrantamento do teu espírito, do teu coração, e seja tão sincero quanto a tua oração e o teu desejo de buscar a Deus. Porque Deus não se comove da maneira que o homem se comove. Escute o que eu estou te falando. Deus não vê como vê o homem, Deus não se comove como o homem se comove. Esconde isso dentro do teu coração, e que o Espírito de Deus nos alimente e nos abençoe. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome de Jesus.